Amanhã completa um mês que o Brasil se chocou com mais um desastre ambiental na região serrana do Rio de Janeiro. 232 pessoas perderam a vida em deslizamentos de terra na cidade de Petrópolis. Centenas ficaram sem abrigos e estão contando com a generosidade de várias pessoas de várias partes do país. Entre os que estenderam a mão para ajudar a população do município está o Léo Fará, que é bombeiro militar de Minas Gerais e atuou nos trabalhos de resgate em Petrópolis. Léo é o autor do livro Além da Lama. Ele vai conversar ao vivo com a gente agora sobre essa experiência. Léo, bom dia para você. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Wilker. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês agora nessa manhã. Muito bacana te receber, Léo. Eu queria que você começasse falando um pouco sobre esse livro. Eu queria saber de onde vem esse start de escrever essa obra falando justamente sobre desastres como esse que você participou ali, presenciou. Olha, o Além da Lama, ele é um livro que foi escrito baseado nas primeiras 15 horas do desastre de Mariana, aqui em Minas Gerais, do rompimento da barragem de Mariana. Esse livro ele veio a partir de um relatório da própria operação, que foi uma operação extremamente complexa, onde a gente teve que salvar várias pessoas que estavam envoltas pela lama, e esse relatório ele começou a ficar muito grande, detalhado, e a partir dele eu decidi escrever e detalhar melhor as ações, né, dos bombeiros e das pessoas que participaram de todo esse processo, que me levou a escrever outros livros também, como o livro sobre bombeiros e heróis, que é um livro que conta sobre o desastre de Brumadinho. Então você já tem uma certa experiência, né, Léo, em atuar em cenários como esses, né? Cenários com certeza desoladores e muito difíceis de lidar. Conta mais pra gente sobre como foi atuar nesse cenário de Petrópolis. Amanhã a gente já completa, né, um mês desde que aquela forte chuva tomou conta ali e trouxe tantos prejuízos para aquela população. Quanto tempo você ficou lá? Qual foi o cenário que você presenciou? Olha, Wilker, eu fiquei praticamente 15 dias direto em Petrópolis, né, desde as primeiras horas que a gente foi acionado. Hoje eu coordeno uma ONG de resposta humanitária e resposta a desastres aúns. E logo após a eclosão daquela grande chuva, eu recebi um alerta dizendo que haviam várias pessoas que estavam passando necessidades naquele local, várias pessoas desaparecidas. Hoje a gente é baseado em Belo Horizonte, a gente saiu de Belo Horizonte por volta de 8 horas da noite, chegamos em Petrópolis mais ou menos às 2 horas da manhã e encontramos um cenário assim destruidor. Haviam várias pessoas que estavam desaparecidas, várias pessoas que ainda estavam vivas e soterradas. A gente conseguiu retirar 2 pessoas com vida em Petrópolis. Uma senhora, um resgate demorou mais de 14 horas seguidas para a gente conseguir retirar ela que estava sob os escombros e soterradas, e um garoto de 11 anos que nós também conseguimos retirar com êxito aí, depois de 20 horas de resgate. Então, essas primeiras horas, né, os primeiros dias, os 2 dias, eles são fundamentais para que a gente consiga chegar de maneira rápida e conseguir encontrar pessoas vivas. Infelizmente, depois desses 2 dias, o que nós encontramos aí foram várias pessoas desaparecidas que estavam soterradas, e a gente conseguiu realizar um trabalho de encontrar, até então, nessas 232 pessoas desaparecidas, juntamente com os corpos de bombeiros de várias partes do país, nós conseguimos resgatar todas as pessoas e devolver para os seus entes familiares para que elas pudessem dar um fim digno para essas pessoas. Certo, eu queria entender melhor como é que funciona essa integração entre o Corpo de Bombeiros de vários estados, né? Você é bombeiro de Minas Gerais e foi para o Rio de Janeiro trabalhar. Como que funciona? Um aciona o outro e como que escolhe os homens que vai até ali para ajudar nessa situação de crise? Olha, em grandes desastres dessa magnitude, né, esses eventos naturais extremos, nenhum bombeiro do Brasil ele está preparado para atender sozinho a esse tipo de operação, porque a gente tem que lembrar que as ocorrências ordinárias, normais do dia a dia, elas continuam acontecendo. Então, não deixe de ter acidente de carro, não deixe de ter incêndio por conta desses desastres. Então, é necessário um contingente maior. Então, o bombeiro estadual, o bombeiro de cada estado, ele vai fazer uma avaliação local
e depois de fazer essa avaliação, faz uma solicitação, né? Geralmente os bombeiros dos outros estados colocam as suas tropas à disposição para apoiar esses municípios que foram atingidos. Isso aconteceu, por exemplo, aqui em Brumadinho. Nós recebemos vários auxílio, né? Vários bombeiros mandaram esse auxílio para a gente, dizendo que tinham tropas em condições de emprego. E aí nós aceitamos de vários estados, além de né, da tropa, por exemplo, de Israel, que veio em Brumadinho. No caso de Petrópolis, depois de uma semana, o bombeiro do Rio de Janeiro entendeu que seria necessário pedir apoio, não só de homens, mas como de materiais, de cães. Atualmente, eu sou licenciado do Corpo de Bombeiros e atuo numa ONG. E essa ONG ela tem essa autonomia de deslocar de maneira mais rápida, porque não existe o ente público aí para fazer esse intermédio. Então, a gente desloca, se coloca à disposição do bombeiro local, que determina o local de atuação onde a gente pode ajudar. A nossa ONG, hoje em dia, né, a UMOS, ela trabalha com bombeiros veteranos, aqueles bombeiros que já se aposentaram, mas que têm plena capacidade, muito conhecimento para contribuir e ajudar nesse tipo de operação, seja em buscas de soterrados, em enchentes, em diversas outras operações que exigem um contingente maior de pessoas e equipamentos para ajudar numa operação como essa. Antes de falar mais sobre o trabalho da UMOS, eu queria que você explicasse para a gente qual o maior desafio que vocês profissionais enfrentam quando chegam no lugar que foi vítima desse tipo de desastre. A velocidade que tem que ser feita, junto ali com o trabalho, porque ao mesmo tempo que você tem que ser rápido, você tem que ter muita atenção, muito cuidado também nessas buscas, né? Como que funciona e qual o maior desafio? Wilker, o maior desafio em qualquer tipo de evento é a falta de informação ou informação desencontrada. Então, se, por exemplo, você tem um local onde eles dizem que tem 30 pessoas desaparecidas e, na verdade, tem 10, você desloca um contingente maior de acordo com isso. Então, informações fidedignas, as informações que elas são reais e realmente a gente pode confiar, que são essenciais para que a gente consiga fazer esse tipo de gerenciamento. É lógico, né, que em cenários como esse, de muita lama, né, a lama ela pesa de 1.600 a 2.300 quilos o metro cúbico. Então, você pega aí um metro de 1 por 1 por 1, né, um quadrado de 1 por 1 por 1, a lama ela pode pesar até 2.000 quilos. E essa lama ela tem que ser retirada com muito cuidado, muitas vezes sem poder trabalhar com maquinário pesado, porque a gente pode, dependendo da situação, encontrar pessoas vivas nesses locais. Então, exige um trabalho muito minucioso das equipes de resgate. Então, é um trabalho que também tem que ser feito de maneira minuciosa, aliado a informações fidedignas para você saber exatamente quais recursos você vai enviar até o local. Para concluir, eu queria entender um pouco mais sobre o funcionamento da UMOS. Bom, a UMOS ela é uma organização não governamental, ela atua principalmente com bombeiros veteranos em resposta a desastres, não só no Brasil como no mundo. O ano passado a gente foi para o Haiti na resposta ao terremoto. A gente tem 3 vertentes. A primeira delas é o resgate mesmo em desastres. A segunda dela é a capacitação de comunidades que estão em riscos de locais que podem ser submetidos a desastres. Enchentes, inundações, deslizamentos, terremotos. Então a UMOS vai até o local e treina essas pessoas para que elas sejam os primeiros respondedores, as primeiras pessoas a dar aquela resposta. Existe uma estatística da ONU que diz que 50% dos resgates em um desastre é feito pela população local, não é feito pelos bombeiros ou pelos órgãos de resposta. Então a gente tenta capacitar essas pessoas para que elas possam salvar mais vidas. E a terceira delas é a logística humanitária em áreas de difícil acesso. Como a gente já tem uma expertise muito grande dentro do nosso do tempo de bombeiro, a gente consegue chegar em locais onde muitas vezes as pessoas não conseguem chegar, através das nossas técnicas, através de veículos especializados, de barcos. Então a gente leva essa logística humanitária, muitas vezes comida, abrigo para pessoas que perderam as suas casas em desastres. Então essas 3 vertentes é onde a UMOS trabalha. É diferente um pouquinho de outras ONGs que muitas vezes visam levar, arrecadar dinheiro para comprar cesta básica e outros alimentos. A gente é muito especializado nessa área de desastres e capacitação das comunidades que podem sofrer com os desastres.
Tá ótimo, Léo, muito obrigado pela sua participação aqui, pelas suas informações e parabéns pelo trabalho, pelo empenho em ajudar outras pessoas, viu? Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Wilker. Um abraço.